galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, Caio Pessoa. Meu querido Caio, meu amigo, irmão, camarada, irmão de banda. Nós temos uma banda junto, a Castle Run. Ele é o melhor baixista da cidade, viu, galera? Mentira. Ele é modesto também. Bom, a gente tá aqui hoje pra falar um pouco desse jogo que tá tão em voga hoje, né, Caio? The Last of Us Part 2, que é um jogo que tá dividindo a fanbase. Que por incrível que pareça eu não entendo. É, Eu não entendo isso, a gente vai chegar nesse ponto. Eu entendo um pouquinho, mas todo esse hype negativo que a galera jogou em cima dele, eu também acho que é um exagero tão absurdo, cara. E deve refletir um pouco o mundo de hoje, como tá polarizado, né? Mas é isso aí então, já curte esse vídeo, já se inscreve se você não for inscrito e nos siga em nossas redes sociais. Nós somos Nerd Banger no Face e no Insta. E aviso de spoiler, viu, galera? A gente vai spoiler a franquia inteira de The Last of Us aqui nesse vídeo. Então, roda a vinheta, editor! Bom, eu terminei recentemente o The Last of Us Part 2, né? E eu tive uma experiência, assim, eu vou falar agradável, mas o jogo não... Realmente, ele é um jogo que a gente estava até conversando antes. É um jogo que te põe pra baixo. Ele não é um jogo que te deixa feliz, não. Eu acho que Quando você chega no fim dele, você se sente aliviado, mas por não ter que viver mais aquilo. E ele é um jogo pesado e ele foi feito, acho que pra ser isso, né? O principal dele ali, eu acho que é te pegar pela emoção. Sim, eu acho que o jogo, assim, ele faz muito bem o trabalho de brincar com a emoção do jogador. Com certeza. Ele usa, assim, se você for parar pra pensar só na questão narrativa do jogo, ele usa alguns truques bem baratos até pra mexer com o teu emocional. Isso aí, principalmente na hora que a gente for falar da Abby, eu vou falar de alguns pontos assim, e você vai discordar de coisa pra caralho. Com certeza. Aqui nesse vídeo, né? A gente sempre discorda. Na questão de gameplay, eu diria que ele é um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, não só nessa geração, eu acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. O gameplay dele me deixou, assim, muito desafiado. Não é um jogo que é pra ser dificílimo, não é um Dark Souls da vida, mas ele consegue transmitir muito bem a situação de tensão daquela mundo pós-apocalíptico mesmo. Você não acha recurso, muito que o 1 já fez muito bem, né? É um jogo que te deixa, que te tenta colocar dentro daquele mundo. Né? Ele tenta simular como seria o mundo real ali. Então ele te tira recursos, né? Você tem que estar sempre caçando. E como seria no mundo real essa situação, após muitos anos da infecção, né, dos infectados ali, a humanidade ela tende a se reestruturar. E é o que vai acontecendo. E a partir do momento que você percebe que quando os infectados, né, ali não é tratado como zumbis, né, porque não é uma infecção zumbi, é uma doença diferente, é um fungo, né. Mas dentro desse universo, assim como em qualquer outro universo após-apocalíptico, ele te coloca numa situação onde realmente o perigo iminente são os humanos. Sim. E você falou um ponto interessante que eu não tinha parado para pensar. Eles não são zumbis mesmo, eles não são mortos-vivos. Né? Tanto que eles morrem como um ser humano morre. Sim. Não é igual zumbi que você tem que arrancar o corpo inteiro da desgrama pra ele morrer. Essa é uma parte interessante, porque esse fungo, inclusive, ele existe de verdade, né? Sim, ele existe. Isso que dá medo. E como eu tava te falando, né, Fabinho? Eu classifico esse jogo não como uma continuação e nem como uma sequência. Se eu tivesse uma palavra para descrever ele é uma consequência do jogo anterior. O primeiro game ele termina com aquele massacre que o Joe apronta lá na sede dos vagalumes, né? Mata todo mundo, mata geral, mata os médicos, mata as enfermeiras, mata os guardas, tudo pra salvar a Ellie, né? O primeiro jogo, se aquilo fosse um final assim, não tivesse sequência nenhuma, eu acho que seria um final satisfatório. Porém, ele deixa essa ponta solta da consequência daquele ato. Isso aí não ia ficar barato pro Joe, né? Sim, ele deixa em aberto. E isso aí a gente descobre logo na primeira hora da parte 2 que não ficou barato mesmo. Inclusive é um dos pontos que os fãs já começam a atacar o game por conta dessa morte do protagonista tão querido do jogo anterior, que a morte dele é usada como um aparelho narrativo, né, para dar start para essa nova história que vai ser contada com a Ellie como protagonista agora. Sim, ele foi vendido como um
um game sobre vingança, né? Mas voltando ao que eu tinha dito, a vingança é só o que faz a história se mover. Mas, na verdade, o principal assunto são as consequências, né, dessas vinganças. A morte do Joel, pra mim, ela foi uma atitude muito corajosa dos produtores do jogo, logo no começo do jogo, porque ele se tornou um personagem muito querido, né, por todo mundo. Você se apega demais a ele. E entrando naquele assunto também que eu falei, que eles tentam simular como seria o mundo real naquela situação, você vê que por mais importante que a pessoa seja, não existe mortes cinematográficas, não existe poesia na morte. Foi uma morte brutal, simplesmente por vingança. Um dos pontos que pegam também, e nesse lado eu concordo com quem fala mal sobre como essa morte se desenrolou, foi o lado das conveniências de roteiro. Eu acho que muitas coincidências levaram a condição para a morte dele ocorrer. Você tem a Abby, que é a personagem que é antagonista até um determinado ponto do jogo. Ela é antagonista e você odeia ela por ela ter sido responsável por perpetrar essa morte do Joe. Ela tá já há anos ali atrás do personagem. Eles têm uma pequena dica de que ele pode estar morando em Jackson, porque eles descobrem que o irmão dele está lá de Jackson. Então eles falam, a gente pode ir lá ver se o Joe realmente está lá. E aí eles chegam lá, eles veem que Jackson é uma comunidade desenvolvida, uma comunidade protegida, uma comunidade difícil de você só entrar lá e descobrir o que você quer. E aí ela meio que tenta tomar para si a tarefa de ir sozinha encontrar o Joe, enquanto os amigos dela estão naquela cabana lá no meio da neve, né? Ela é atacada nisso por uma horda de infectados. E justamente na hora H que ela vai ser morta, vai ser comida viva por infectados, alguém aparece e salva ela, ou seja, já é aquele clichê de salvação inútil de último momento, assim. E além disso, era justamente o cara que ela estava procurando há anos para se vingar. E não só isso, o Joe, ele é mostrado muito no jogo, o Joe e o Tommy, no jogo anterior, eles já são calejados, eles já estão nesse mundo há mais de 20 anos. Eles já estão turrões, casca grossa, e eles agem de uma maneira meio fora de personagem ao ser tão inocente e confiar já na Abby, assim, logo de cara. Eles já dão os próprios nomes. Isso é uma coisa até que eu comentei com você que eu achei uma mancada, foi essa. Eu acho assim, duas pessoas que já estão acostumadas naquele ambiente hostil, daquele mundo pós-apocalíptico, e aí eles entram numa situação desconfortável para eles, que ali era um ambiente que eles não conheciam, com pessoas que eles não conheciam, e simplesmente o cara chegou, perguntaram o nome deles e eles deram o nome verdadeiro. Eu acho que isso foi uma facilitação de roteiro e uma mancada dos personagens. E ela chega e fala, eu tô com os meus amigos na cabana tal lá, e o Joe fala, não, é a cabana que era dos Baldwin lá, eu acho que vai dar certo, vamos lá sim. Tipo, tranquilo, eles não desconfiaram, tipo, que esse povo tá fazendo aqui perto? Há quanto tempo esse povo tá aqui? Por que eles estão beirando Jackson? Não, ele simplesmente falou, vamos lá. E eu não sei se você repara também, na fuga dele de cavalo, que ele e o Tommy pegam um cavalo e a Abby vai com o Joe, os caras já estão esperando eles de porta aberta, assim, de portão aberto. Sim. Tudo armado, já pronto pra matar os zumbis geral, tipo assim. A Abby deu uma ligada pra eles, mandou um WhatsApp, falou assim, tamo chegando aí com... Mandou um WhatsApp lá, já chegando aí, galera. Já deixa a porta aberta e prepara que tá vindo gente pra caralho atrás de nós aí. Mas eu acho assim, que essa facilitação de roteiro ela pode ser vista de tantas maneiras que, tudo bem, pode ser um ponto negativo do jogo, mas é um ponto tão pequeno perto da grandeza que essa história é. Aqui a gente vai tentar se ater pouco à técnica do jogo, até porque existem canais que são específicos para isso, que tem muito mais gabarito e qualificação do que a gente para falar. A gente vai tentar aqui se ater mais à história e aos personagens. E a história em si, ela começa, eu diria, com a Ellie encontrando o Joe, depois que a gente tem um desenvolvimento bacana da Ellie no começo do jogo, mostrando onde que ela tá naquela situação daquele mundo agora, que ela tem uma casa, ela é uma peça-chave da comunidade que ela vive, ela está descobrindo a sua sexualidade, ela está com um romance encaminhado com a Dina, com uma outra personagem que é muito bacana, que é apresentada nesse jogo também. A gente é apresentado pro Jesse também nesse começo de jogo, que é outro personagem que a gente passa a gostar muito dele. Os personagens novos são fantásticos, tanto os da comunidade
que é apresentada de Jackson, tanto quanto os antagonistas. Essa franquia, ela sempre teve esse cuidado de apresentar personagens não tão rasos, por mais que alguns tenham que ser, porque não tem tempo de tela, tempo de desenvolver, eles tentam te dar uma profundidade nesses personagens. Um exemplo que você falou aí é aquele Bill no primeiro jogo, aquele cara que ele põe armadilha na cidade inteira. Sim, que eu achei muito, assim, uma mancada ele não ter aparecido no segundo jogo, eu gostaria. Ele tem uma participação bem pequena no primeiro, só que você gosta tanto do cara, assim, porque você já cria uma empatia com o cara, o jeito que ele é apresentado. Eu acho que a Naughty Dog, em geral, ela consegue fazer isso muito bem, né? Sim. Nos seus jogos. E o The Last of Us, ele é uma franquia que é levada pela história. Por mais que o gameplay dele seja fantástico, a chave dele é a história. Ele é um jogo cinematográfico. Ele é um filme jogável, muito bem jogável, Muito eu bem diria. jogável, Então a gente tem a Ellie que fica sabendo que o Tommy e o Joe não voltaram da sua patrulha, né? Porque eles fazem patrulhas rondas em duplas. A Ellie foi com a Dina e o Tommy tinha saído já com o Joe, não cumpriu o horário de voltar, né? Pra ser rendido pra outra dupla entrar no lugar deles. Então ela meio que já se desespera. Eles se separam para ir atrás pela rota que o Joe e o Tommy costumam fazer e ela encontra o Joe sendo torturado por essa galera que ela não conhece, que ela nunca viu na vida. Que é uma cena muito forte, é uma cena muito pesada. É uma cena assim, tanto na questão de violência física mesmo, quanto na questão de violência psicológica. Você vê a Ellie, o jeito que ela é forçada a assistir aquela execução, né? É uma coisa... Esse jogo, a violência em si dele, ela é mais psicológica do que física. Mas ele é muito brutal, né? Sim, ele é muito brutal. Tem um motivo, é pra te deixar mal. Quando você pega a execução que a Abby faz, a primeira imagem que você tem da Abby assim, depois de jogar um trecho curtíssimo com ela, é essa dela pegando o seu personagem preferido do jogo anterior e estourando a cabeça dele com um tacape. Naquele momento eu queria voar na tela e arrancar o pescoço dela no dente, naquela hora, né? E é aí que começa o jogo, né? Ele te coloca de volta no controle da Ellie e você joga toda a primeira parte do jogo buscando aquelas pessoas para se vingar da morte do Joey. E você se satisfaz, por mais você quer matar aquelas pessoas. Você começa a se sentir igual a Ellie deve estar se sentindo. Você fica engajado por conta do jeito que o jogo faz a sua narrativa, assim, a entrar de cabeça na vingança da Ellie. Você fica satisfeito toda vez que você mata alguém dos WLF lá, você fica... Você tá junto com ela, manda, toca! E sabe, o jogo brinca com você, você vai virando um monstro junto com ela. Esse jogo se trata da transformação da Ellie. Né? No primeiro jogo, após aquele começo que você joga com a Sarah, filha do Joel, que comecinho, né, do surto da doença, você vê a perda que o Joel tem na vida dele, que era só ele e a filha, ele vivia pela filha, e a filha morre naquela confusão, e aí logo em seguida se passam 20 anos, você não sabe o que se passou nesses 20 anos, o Joel se transformou em uma pessoa muito amarga, um cara muito... Você encontra ele numa posição bem ruim, psicologicamente. E isso você vê, você não tem acesso a esse período de 20 anos da história, mas você sabe que nesse período ele se tornou um monstro. Né? Ele fez coisas assim... Nesse jogo não tem heróis, não existe heróis nesse jogo. Tanto que a falta de hesitação em sair matando os outros no jogo, assim, o jogo passa bem isso. Ele, tipo assim, ele mata sem nenhum pudor, sem nenhum rancor já no começo do Last of Us, né? Seja infectado, seja humano, seja o que tiver na frente, ele tá lá descendo a lenha. Exato. Então... O primeiro jogo é todo sobre a transformação do Joel. O primeiro jogo, você pega o Joel já monstro. E isso, a transformação do Joel é nele voltando a ser aquela pessoa mais carinhosa, mais doce, que ele encontrou uma figura de filha na Ellie. Então a transformação dele é uma transformação para um personagem mais suave. Já a segunda parte agora, o 2... é a transformação da Ellie no monstro que o Joel era, que ele se tornou nesses 20 anos. O gatilho dele foi ele ter perdido a filha, e o gatilho dela foi ela ter perdido o pai, porque ele era um pai para ela. Sim.
Eles podiam estar não na melhor situação possível no quesito relacionamento dos dois, né? Sim, porque isso é deixado claro, né, mais pra frente do jogo. No começo do jogo, explícito que eles não estão bem. Eles estão sem se falar. Você não sabe qual a gravidade também dessa... O motivo você vai saber depois. A maioria aqui do pessoal que já jogou o primeiro game já imaginava o que era. Inclusive, os flashbacks do Joe nesse jogo, pra você realmente mostrar essa transformação dele. Ele age nos flashbacks igual ele age no começo do The Last of Us, que ele age com a Sarah. Ele age com a Ellie da mesma maneira, é tipo, jeito de contar piada de velho, de tiozão, jeito de querer dar presentes e criar um vínculo, ensinar as coisas pra Ellie. Você vê que ele tá de volta a ser aquilo que ele era na época da Sarah, antes de toda a epidemia começar. Aí você tem a Ellie, que no começo desse jogo, ela tá numa situação não tão legal por conta dela ter descoberto o que o Joe fez, do Joe ter tirado a oportunidade dela se sacrificar pelo bem da humanidade, né? Isso inclusive foi uma coisa que eu acho que pouca gente entendeu e muita gente criticou o jogo por causa disso. Muita gente achou que ela estava magoada, chateada com ele, tendo todo aquele rancor por causa da mentira. E não era isso. E na verdade o rancor que ela carregava, inclusive esse jogo me pegou numa situação que assim, eu não consegui me colocar muito dentro da Ellie, no sentimento da Ellie, né? O Fabinho sabe, eu passei por uma história pessoal onde eu senti aquilo que a Ellie sente, sabe? Uma pessoa, no caso dela, o Joel, né, tomou uma decisão drástica que mudaria a vida dela, achando que era o melhor para ela, mas ninguém consultou ela sobre o que era melhor para ela, tanto os vagalumes, nem como o Joel. Naquele momento eu tenho certeza que se eles tivessem consultado a Ellie, mesmo ela sendo uma garota de 14 anos, por ter vivido naquele mundo, ela já se mostrava uma pessoa bem madura, eu tenho certeza absoluta, e acho que você também, que ela aceitaria numa boa se sacrificar pela chance de uma cura para aquilo tudo. Né? Isso daria o sentido da vida dela. Inclusive ela fala isso num flashback no final do jogo. Isso fica bem claro. Que mostra que ela estava triste com o Joe, justamente por isso que ela fala, você tirou todo o sentido da minha vida, né? Isso. Minha vida ia ter sentido. A angústia dela, a mágoa dela com o Joe, não é pelo fato dele ter mentido para ela. É o fato dele ter tirado a escolha dela. Ele não ter deixado ela escolher o que era melhor para a vida dela. E isso que muita gente, eu acho que não entendeu e acha que simplesmente ela ficou bravinha com ele por causa da mentira e a coisa não é tão rasa desse jeito. Né? Tanto que tem aquele ponto que ela vai até o hospital, que ela descobre o que aconteceu ali, ela fala pra ele, né? Fala que ela quer a verdade sobre o que aconteceu. Ela falou, independente do que for, eu volto com você pra Jackson, mas eu quero a verdade. Né? E se você mentir mais uma vez, eu desapareço. Então ela queria a verdade. Então o problema não era a mentira. Né? Então isso já é uma coisa que deixa bem claro ali no jogo ali que pouca gente entendeu. Então a Ellie se vê também novamente roubada de outra oportunidade, que é a oportunidade de perdoar o Joe, né? Ao ver ele ser assassinado na sua frente, ela não teve a chance de perdoar o Joe. Sim, porque no final do game, né? Eu até posso falar no final já, né? Porque não tem. Não vamos seguir a ordem, porque esse jogo é cheio de flashbacks, ele vai e volta. Ela se encontra com ele em frente à casa dele, onde ele está tocando violão, e ela fala que ela jamais iria conseguir perdoar ele, mas que ela estava disposta a tentar. Né? Ou seja, ela deu uma abertura para eles ter essa reaproximação. E no dia seguinte acontece o fato, né, da morte dele. E ainda ela tem esse peso de não ter tido a chance de perdoar, de tentar perdoar ele. O jogo então ele segue com uma matança desenfreada, né? Nesse caso, eu acho que o fator gameplay dele, ele dá uma pequena contradição com o fator narrativa. Porque você tem que ter vários inimigos, você tem que ter um desafio ali para ser um jogo legal, e você mata gente pra caramba, não tem como você evitar matar gente pra caramba. Não é um Metal Gear, por exemplo, que você pode usar os stealth e dos tranquilizantes lá pra deixar 0 kill. Não, é um jogo que você tem que matar mesmo. E aí, nesse ponto, o gameplay ele contradiz o que está acontecendo com a Ellie na história, né? Alguns assassinatos que ela comete
parece que pesa mais do que outros. Sim. Isso aí também eu acho que pode ter dado uma certa estranheza para alguns jogadores que levaram em conta assim, isso para avaliar o game no final, né? Tu falar, pô, mas você mata 20 carinha ali, chamando eles de motherfucker e com ódio no coração, e aí você vai matar um cara-chave que você já odeia há um tempo e você fica tremendo, sabe? Eu acho que isso pode ter dado uma pequena estranheza Sim. também com o pessoal, mas eu entendo o motivo, porque você precisa ter um gameplay. Sim, ele ainda é um jogo. Aham. Ele ainda é um jogo, você precisa ter essa gameplay, você precisa desse desafio. Mas você percebe que a todo momento, essa transformação que ela vai tendo, você vai matando aquelas pessoas que estavam envolvidas na morte do Joe, mas você sente que aquilo pesa pra ela. Ela mata aquelas pessoas, ela tem a satisfação de estar vingando a morte do Joe, mas você vê que aquilo tá corroendo ela por dentro. Cada morte tira um pedaço dela. Falar agora pra dar uma. Já chegar no embate das duas, eu acho que os dois pontos chaves da Ellie nessa primeira metade do jogo é quando ela tem que espancar a Nora no hospital com um tacape, parece o Coringa que o Jason não pode. Eu até Foi pensei. bem parecida assim. Eu até pensei isso na hora. E depois, quando ela mata, tipo, inadvertidamente, ela não sabia que a Mel estava grávida, mas ela mata ela e depois ela descobre que ela estava grávida. Então ela começa a ter um choque. Nesse momento, quando ela mata a Mel, que ela vira o corpo dela e percebe que ela está grávida, ela entra em choque. Então foi uma coisa assim, muito pesada para ela ter matado, porque ela estava matando uma mulher grávida e uma criança. Criança né? que não teve nem chance de nascer ainda. Não teve nem a chance de nascer. Então ela volta pro esconderijo que eles estavam e isso é mostrado, o choque que ela tava, que ela volta com a mão dela tremendo. Ela tá totalmente em choque. E aí a gente tem o grande confronto, né? No teatro, que é quando o jogo tem a sua quebra total. A Ellie meio já transtornada, mas já querendo seguir, vamos lá que a Abby tá perto, vamos lá pegar a Abby. E você não precisa ir lá pegar a Abby, que a Abby vem atrás de você, né? E aí aquela cena que a gente tem o Jesse, que é o personagem que a gente passa a gostar durante o jogo, ele morrendo de uma forma extremamente estúpida, né? Mesma situação do Joel, que eu falei, né? Ele é um personagem importante, que o jogo te faz se importar com ele, mostra que ele é um personagem que tem muito carisma, né? Apesar de pouco tempo de tela também. E como seria no mundo real, ele abre uma porta e toma um tiro na cara. Ele morre ali com qualquer um, ele cai, ele abre a porta e já cai, igual um saco de batata no chão, né? Foi uma morte bem rápida até. O jogo faz questão de frisar o rosto dele, que é um tiro bem feio aqui que ele toma no rosto. O jogo é brutal, né? E aí é nesse momento que o jogo vira. Porque até esse momento você estava vivendo o lado da Ellie. Você estava vivendo a vingança da Ellie. Então você queria matar aquelas pessoas. Você matava aquelas pessoas e estava cumprindo o seu objetivo. E é aí que eu acho que entra a grande genialidade desse jogo. Que na hora que a moto chega, que na hora que a Abby chega ali no esconderijo deles para matar todo mundo, para acabar com essa história, o jogo para e volta naqueles 3 dias e te faz viver toda aquela história novamente, mas pelos olhos da Abby. Volta até antes, né? Você até volta um pouco antes. no flashback dela com o pai dela ainda. E aí que eu falo que o jogo começa a usar uns truques baratos para te manipular. Tem até um livro sobre escrita de roteiro que chama Save the Cat. Uma das dicas desse livro é, se você quer que a tua audiência fique ligada e se compadeça com o teu protagonista, você bota ele salvando um gatinho. Acontece, não é um gatinho, mas é uma zebra, mas acontece logo no começo. Sim, aquilo ali acho que foi feito para mostrar que não são pessoas ruins. Aquele grupo que matou o Joe não é um grupo de mal, são os maus e o grupo da Ellie é o grupo dos bons. Nesse mundo não existe isso, né? Tanto que fica claro a todo momento que existem mais comunidades, que elas se comunicam entre si, parece que tem até mercados, né? Eles trocam coisas entre si, tá? E tem essa comunidade, que é a da Abby, que ela está em guerra com uma outra comunidade que é apresentada no jogo também. Você tem essa comunidade dela, a WLF, depois de tudo que acontece, que ela era uma vagalume antes, né? Sim, os vagalumes se dissiparam todos. E aí depois o que o Joe apronta, mata o cirurgião, que é o pai
da Abby e ela presencia isso ainda, ela não vê o Joe matando em si, mas ela vai lá e vê o pai dela assassinado logo depois. O pai dela tá ali tudo estourado no E chão. aí que a gente descobre a motivação da Abby. A motivação da Abby. Joel matou o pai dela, né? E matou o pai dela e ao mesmo tempo dissipou toda a família dela, né? Que os vagalumes eram a família dela. E aí o mecanismo de lidar com essa situação que ela arranja é se transformar numa soldado, assim, completamente noiada com treinamento e tática militar, tanto que ela vira um cavalo, né? A comunidade que ela vive, você vê que os moldes daquela comunidade ele é um molde bem militar mesmo. É bem militarista. Você tem, durante alguns colecionáveis que você coleta no jogo, que a Ellie vai lendo, assim, você vai descobrindo como é que é a WLF. E eles são realmente uma milícia, assim. Eles têm o Isaac, o líder supremo deles lá, que é um psicopata, um animal, e ele é todo paramilitarizado, o comportamento dele e da própria comunidade que ele cria. Então a Abby se sente acolhida por essa comunidade, porque é uma maneira dela extravasar a violência, a frustração, a raiva que ela tem de não conseguir achar o responsável pela morte do seu pai, né? Isso já começa a se mostrar nocivo para ela, porque ela perde o relacionamento que ela tinha com o Owen, que era o outro personagem, é o amor da vida dela. E ela perde isso pela obsessão dela, né, de vingança. Pela obsessão. Tem um flashback, inclusive, que ele leva ela no aquário pra dar um passeio com ela e falar assim, ó, que bonito, não sei o que. Ele querendo ter uma tarde romântica com ela. Ela, mas a gente não pode ir embora porque tá no horário do treinamento. Então já mostra que ela criou uma barreira em volta dela. Não uma barreira, ela ainda tem amigos, ela ainda tem pessoas, mas esse lado, principalmente no lado romântico, que é onde você tem que ceder mais, onde você tem que se aproximar mais das outras pessoas, você tem que se abrir mais, ficar mais vulnerável, ela falhou. Por mais que ela ame o Owen, ela queria ficar com o Owen, essa obsessão dela já falou mais forte, ela teve que... O Owen não aguentou, né? E isso já é uma consequência, né? E o jogo já apresenta pra gente a Abby como uma personagem já mais desenvolvida, até mais madura. E tanto que você percebe na morte do Joel, na hora que ela mata ele, ela deve ter planejado isso na mente dela, ela deve ter vivido isso na mente dela por muito tempo, porque foram anos, né? Não sei quantos anos passaram, mas como ela era obcecada nessa vingança, na cabeça dela ela deve ter imaginado essa vingança muitas e muitas e muitas vezes. Mas você vê que no momento em que ela mata o Joel, e isso é uma coisa que o pessoal das artes gráficas desse jogo perfeito, você vê na expressão do rosto dela, que na hora que ela matou o Joel, aquilo não trouxe nada de bom pra ela. E ela percebeu na hora. Na hora ela não sentiu satisfação em ter matado o Joel. Ela não se sentiu completa do jeito que ela gostaria de ter se sentido. Tanto que já mostra, logo depois dos 3 dias aí, ela tá tocando uma vida normal, ela não sente nenhum tipo de satisfação. Pelo contrário, ela ainda tá mais frustrada ainda, porque o Owen engravidou a Mel, a namorada que ele tá agora, né? E ela tem que continuar com a sua vidinha, porque a comunidade dela tá em guerra com uma outra comunidade de fanáticos, os Serafitas. E o jogo também traz esse tema, né, o fanatismo da WF, o fanatismo do Isaac gera uma mentalidade violenta, o fanatismo dos Serafitas gera uma mentalidade violenta, ou seja, o jogo traz para você que fanatismo gera violência. Qualquer tipo de fanatismo ele vai trazer a esse conflito, né? Por isso que essas duas comunidades estavam em guerra. E isso é apenas assim, ele te coloca para te colocar naquele mundo, porque isso não é o principal do jogo, né? É mais uma mensagem que o jogo tenta passar, e eu acho que de maneira boa, porque você percebe o jeito que a Abby e os seus companheiros falam dos Serafitas. Eles não chamam nem de Serafitas, chamam de cicatrizes, como se não fossem nem seres humanos assim. Então você vê que esse radicalismo do Isaac está tão enraizado na cabeça deles, e encontrar um Serafita, umas crianças Serafitas, começa a quebrar isso na cabeça da Abby, tanto que ela toma para si a missão de salvar aquelas duas crianças, né? Aí o jogo tenta forçar para você uma situação Ellie e Joel com a Abby e o Lev, né? Mas ele vai humanizando ela aos poucos também, utilizando alguns truquezinhos baratos. Mas... E o interessante desse jogo é que quando você chega nessa parte que ele te coloca na pele da Abby, ele te faz ter importância por ela, ele te faz gostar
não só dela, como daquela comunidade toda. Aquele pessoal que tava naquele motim que matou o Joel, você gosta de todos aqueles personagens, salvo alguns que são os babacas mesmo, você gosta e se importa com aqueles personagens, sabe? E isso vai mudando o seu sentimento. E chega num ponto em que você começa a querer matar ele. Eu fiquei meio dividido em alguns pontos do jogo. Você tem outra característica também, o jogo mostra que ela tem medo de altura, uma característica que muita gente pode se identificar com ela nisso, né? Deixa ela bem humana. E o jogo vai seguindo esse caminho para você começar a se importar com a Abby, né? Algumas pessoas acharam que isso não funcionou, aí depende se a pessoa não é tão fácil de ser manipulada assim. Um último exemplo que eu vou dar nessa parte da Abby para mostrar como as histórias são feitas para manipular você. Qualquer história é feita para manipular você, e eu acho que nessa parte o jogo ele te manipula de uma maneira muito legal, muito genial. É uma parte que você tá junto com o Manny, o seu outro amigo, e vocês estão numa ponte e tem um sniper que fica atirando em você. Você não consegue ver o sniper, você não consegue atirar no sniper, senão você toma pipoco. Essa tua impotência vai te deixando com ódio, falando: a hora que eu pegar esse sniper eu vou arrancar as tripas dele no dente, velho. Nossa senhora, porque você põe a cabecinha e já pô, não consegue fazer nada. Ele vai jogando infectado em cima do você ainda com o barulho dos tiros. E você vai lá: eu vou pegar esse cretino. Aí eu acabo com ele. E na hora que você abre a porta e acha ele, é o Tommy. Porque essa manipulação ela já destrói pra você falar: eu vou te matar. Opa, velho. É o Tommy. Mostra como o ser humano é facilmente manipulável, né? E um dos pontos também que eu vi muita gente pegando no pé, na parte da Abby em si, é que a história da Abby ela segue um rumo que não tem nada a ver com a história do jogo até então, porque a história dela muda pra esse foco direto nos meninos serafitas, né? No Levi e na Yara. Você adiciona um elemento de história, um elemento de narrativa que até então não tinha sido apresentado. E você tem pouco tempo para tentar fazer o que o jogo anterior teve o jogo inteiro, para criar esse relacionamento da Abby e do Levi, né? Eu acho que a ideia não era fazer o jogador se importar com o relacionamento dos dois igual foi a ideia do primeiro jogo, fazer você se importar com o relacionamento do Joe com a Ellie, mas sim você tá humanizada na Ellie. Eu entendo algumas pessoas que acharam isso forçado e barato, sabe? Até porque é impossível, porque durante o primeiro jogo você teve um jogo inteiro para desenvolver aquela história. Ali você tá tendo praticamente metade de um game para desenvolver essa história. Era só simplesmente para você tentar dar uma profundidade maior no personagem. Sim, eu acho que o jogo, ele conseguiu, pelo menos pra mim agora, eu como pessoa, como jogador, ele conseguiu fazer eu me importar com a Abby, ele conseguiu, assim, eu com um escrutínio um pouquinho mais crítico, assim, você vê essas jogadas narrativas baratas, esses truques narrativos baratos que o jogo faz pra tentar te empurrar ela goela abaixo. Eu consigo ver isso, mas ao mesmo tempo isso funcionou pra mim. Como eu falei já no vídeo, pra mim foi mais natural. Eu acho que histórias, elas são feitas pra te manipular. Sim, com certeza. E essa história conseguiu me manipular. Você tem manipular. que se deixar ser manipulado pra poder curtir aquela história. Sim. E essa parte da Abby, ela me engajou. Eu consegui me importar com ela. Eu consegui ser manipulado por ela. E eu acho que isso não é demérito da minha parte, nem mérito do jogo. Eu acho que, tipo, é algo que vai pra cada um. Por isso que eu entendo algumas pessoas que batem nesse argumento da história da Abby ter sido desenvolvida dessa maneira. Nesse argumento eu até entendo que algumas pessoas falam. Agora eu vejo tanto argumento sem pé nem cabeça pra falar mal desse jogo na internet, que eu não vou nem entrar no mérito aqui. E eu nem vou atrás desses argumentos pra não passar nervoso. Aí então a gente volta depois de todo uma parte bem emocionante, quando ela tem uma batalha muito legal no quesito gameplay lá na Ilha dos Serafitas, com tudo pegando fogo e aquela zona sendo tocada, porque o Isaac mais uma vez mandou toda a galera lá, como se fosse um ataque de exército mesmo na ilha deles, para criar uma batalha mesmo, eliminar tudo de uma vez. E você tá ali naquela batalha ali, você tá só tentando salvar o moleque. Depois disso você chega no aquário e encontra o amor da sua vida e menina grávida. Uma amiga também. Uma amiga, assim, que elas têm os seus arranca-rabo durante o jogo, que é natural, né? Mas, por conta da situação das eram duas. do mesmo grupo, né? Grávida e morta.
E aí você tem esse choque da Abby assim, ela até chega a vomitar, né? Na hora que ela vê aquela cena. E ela liga Full Super Saiyajin 3 Mode On Ódio Supremo Berserk. Ela acha o mapa da Ellie meio que indicando onde é que ela tá escondida e vai atrás dela. Que isso é uma coisa também que muita gente falou, né? Disseram muito que a Ellie deu mole de ter deixado, né, o mapa com a localização do esconderijo dela ali. E eu não vejo dessa forma. Esse é o momento em que ela mata o Owen e mata a Mel, que estava grávida, que é quando ela entra em choque. Então faz total sentido para a história ela ter deixado as coisas dela ali para trás. Ela só queria voltar para o esconderijo dela, para a segurança dos amigos dela ali que iam amparar ela, né? E aí a gente volta depois de mais de metade de gameplay, assim, mais de 10 horas jogando com a Abby, a gente volta pra cena que a gente tava ansioso pra ver a conclusão que ia acontecer. E nesse momento, você tá controlando a Abby e você tem que ir atrás da Ellie. O jogo conseguiu me manipular bem aí, que entra aquela primeira coisa assim, porra, eu entendo a Abby, velho, mas eu não vou atirar na Ellie, você é louco? Não, eu não vou. Sim. O jogo já deixa você ali, já te manipulou de tal maneira que você tá ali e ele te obriga a apertar o quadrado, você não quer apertar o quadrado. Você fica querendo que aquilo acabe logo. E aí chega no final da luta, você fica, a hora que entra a CGzinha, né, a animação, que parece que vai ser o desfecho de tudo, você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? E a Abby pegando e descendo o cacete na Ellie, e depois ela pega e transforma a cabeça da Dina num coco e começa a bater no... Meu Deus do céu, não, velho! Olha o que essa vingança tá fazendo, meu Deus do céu! Tá transformando todo mundo em monstro, né? A Abby já era meio monstro, sim, mas... Não vejo dessa forma, mas... E aí ela pega a cabeça da Dina e meu Deus. E aí o Larry consegue fazer ela ver, voltar assim, né? Traz a sanidade dela de volta, né? E ela volta e aí parece que eu tinha certeza que o jogo tinha acabado. Eu tinha certeza que aquela parte da fazenda é o epílogo, igual tem nos Uncharted da vida, assim. Sim. Que sempre aparece o Nathan com a mulher dele lá no final. Falei, é um epílogozinho. Aí volta o Tommy e começa a atiçar a Ellie de novo. E eu falo, meu Deus, não acabou ainda. O Tommy todo sequelado, né? Porque ele também tomou um tiro, ele apanhou, ele foi espancado, ele perdeu também a esposa. A Maria abandonou ele por conta da vingança. Mais consequências. E a Ellie, de novo, ela decide largar a Dina e o filho delas, né? Porque as duas, praticamente com a morte do Jesse, né, que era o pai biológico da criança, a Ellie assumiu o papel de mãe também. Elas tinham uma família ali e ela larga tudo de novo porque ela não consegue tirar esse transtorno pós-traumático que ela teve com a morte do Joe, essa culpa misturada com ódio que ela tem dentro dela, e ela parte mais uma vez para vingança. Você não acha aí que muita gente também falou que o jogo começou a se estender demais aí? Eu acho que em alguns pontos isso também é verdade. Você apresenta um outro grupo de rapazes, um outro grupo Walking Dead, um outro grupo de salvadores, de saviors ali, que não vai ser explorado de nenhuma maneira. Né? Aquele grupo estava ali simplesmente para capturar a Abby, que eles capturavam pessoas e escravizavam, né? Foi um grupo só pra seguir a narrativa, né? Não teve nenhum aprofundamento do grupo, você não sabia os objetivos deles, as crenças deles, nada. E aí eles capturam ela, escravizam ela, aí tem até aquela parte que isso não é mostrado, é só falado que ela tenta fugir, e aí ela foi colocada lá nos mastros, né, que eles falam, que é um tipo de castigo que eles meio que crucificam, né, as pessoas e deixam lá no mar lá pra morrer. Pra morrer, embaixo do sol quente e tudo. E nisso a Ellie vai atrás, consegue mais uma vez tocar uma zona lá no ambiente deles, matar todo mundo. Essa magrelinha, ela é sangue nos olhos, filho. Aí ela encontra, né? Ela consegue encontrar a Abby lá nas estacas. O estado que a Abby tá realmente é feito pra chocar o jogador. Sim, porque ela ficou... durante o jogo inteiro ela é aquele brutamonte de força, né? Ela é um soldado. Ela é um soldado, ela é o avatar da força. E aí você encontra ela toda magricela, com cabelo curto, que ela tinha um cabelão que ela deixava em rabo, assim, que era meio que o orgulho dela, assim, aquele cabelão bonito. E cabelo desnutrida, toda desnutrida, né? Toda queimada de sol, machucada. E aí você vê que o molequinho tá pior que ela, né? Lógico, é uma criança naquela situação. Parece que a Ellie tá mudando de ideia,
por um pouco de tempo, parece que ela viu o estalo da Abby lá e meio que simpatizou. Vai junto com elas atrás de barco. A Abby já tá totalmente sem ódio na cabeça, sem vingança na cabeça. A mentalidade dela é sobreviver. E essa cena é uma cena assim muito bonita, até que a Ellie vem pra... Já a Ellie também passou por um perrengue até chegar ali, tá toda machucada, ela teve uma perfuração, né, na barriga, no abdômen. E ela chega ali toda ensanguentada, toda arrebentada. A Abby também toda desnutrida, as duas no pior estado possível, físico e mental das duas. E a Ellie chega ali, a Ellie pra poder ter a sua vingança, né? Aí tem essa parte que você falou que ela meio que parece que ela desiste, a Abby simplesmente quer pegar o Levi e ir embora, e aí tem 2 barcos e cada uma vai entrar no seu barco para seguir a sua vida. E aí a hora que ela vai pôr a mochila aí e mostra aquele flashback do aí Joe com a cabeça olha... estourada, eu já falei, ah não. Aí ela vê a cena do Joel sendo morto de novo, que é quando ela vira e olha pra Abby e fala, eu não posso deixar você ir, né? E a Abby fala, eu não vou fazer isso, eu não vou lutar com você. Nessa hora a Ellie foi uma psicopata total, que ela pega uma faca e coloca no pescoço de uma criança inconsciente pra forçar a Abby a fazer aquilo. E sinceramente eu acredito que ela faria. Sim. Eu acredito que ela mataria aquela criança ali. E aí a Abby se vê na obrigação de ceder àquela luta. E aí é o embate final do jogo, que pra mim ela não é, assim, em termos técnicos, uma luta fenomenal, mas em termo emocional, pra mim, ela se igualou à luta final do Metal Gear Solid 4. Que é assim, é uma coisa muito emocional. E aí nesse momento em que as duas estão lutando, você não quer que nenhuma morra. Aí o jogo já cumpriu todo o seu papel de manipular a sua emocional até ali. Você quer só que a luta acabe. Ele faz questão da luta ser longa, né? Sim, não é uma luta difícil, é uma luta fácil no quesito gameplay. É praticamente 2 botões, L1 quadrado. Você não sente a tensão de jogador. Sim, aquela tensão de tipo assim, cara, eu vou matar esse chefe logo que ele é difícil pra cacete. Não, você não sente isso. Você sente uma tensão de espectador. Ela é bem Quick Time Event. Né? Você simplesmente aperta o botão na hora certa para acontecer o que tem que acontecer. E essa hora certa é bem grande ainda, você não tem um tempo Isso, de raiva. porque ele te dá um tempo de você assistir aquilo, para você digerir aquilo e aquilo entrar em você e te deixar mal. Mesmo. E a luta não acaba, cara. É picotada da Ellie pra tudo quanto é lado e não acaba. E a Abby só se defendendo. E a Abby consegue jogar ela pra baixo, entrar numa posição em cima dela e ela reverte de novo. E você fica, meu Deus, isso não vai acabar. E aí no momento que o jogo te obriga a ir lá e tentar matar a Abby, afogar ela. A hora que você tá segurando a cabeça dela embaixo d'água assim, e o jogo fica com aquele quadradinho piscando pra você apertar, e você não quer apertar, cara. Eu não queria apertar, eu falei, não vou apertar esse botão, mas aí não tem como. E aí a gente tem aquele momento Smeagol. E é um momento que é colocado no jogo que parece que ele é aleatório, parece que ele é de graça, que é simplesmente pra ela sair dali. E a Abby morde os dedos da Ellie. É o momento Smeagol com o Frodo, momento Smeagol Frodo, né? E na hora não fica claro que aquilo foi uma lesão tão grave, né? E aí nesse momento que você tá pra matar a Abby, vem outra imagem do Joel na mente da Ellie, só que agora uma imagem boa, que é aquela imagem da última conversa, que é ele tocando violão na varanda da casa dele, com a caneca de café que ele adorava, né? Que a gente não sabe como ele conseguiu esse café. Eu acho que não vou falar. Existem vídeos com teorias sobre isso, mas não vamos se ater a isso. E aí ela tem essa imagem dele, totalmente diferente da imagem que motivou a começar a luta. Veio uma imagem que motivou ela a desistir da luta e deixar a Abby viva. Você não acha, agora eu vou apresentar um ponto rapidinho, só pra você falar a sua opinião. Depois de tudo que a Ellie passou, todo mundo que ela matou durante o jogo, você não acha que ficou meio conveniência de roteiro ela desistir de matar a sua principal nêmese naquele momento? Com a luta já ganha? É um ponto legal pra gente só finalizar o vídeo. Eu acho que não. Nesse ponto eu discordo. Eu acho que não. Pelo seguinte, ela chegou no ponto de maturidade que a Abby teve quando matou o Joe.
Porque quando a Abby matou o Joel, como eu disse, ela não sentiu o que ela achava que ela ia sentir. Ela não teve satisfação naquilo. Você vê na expressão do rosto dela que aquilo meio que matou ela também. E eu acho que a Ellie percebeu isso antes de cometer o ato. Então eu acho que ela percebeu que se ela matasse a Abby naquele momento, não ia trazer nada de bom pra ela. Ela ia simplesmente continuar existindo, assim como ela já só continua existindo, não ia melhorar a vida dela, não ia piorar a vida dela. E naquele momento eu acho que ela simplesmente conseguiu ter esse pensamento antes do ato. Sim. E a Abby teve o pensamento pós o ato. Então isso pra mim foi uma junção aí dessas duas coisas. E a gente tem a conclusão, né? Mostra a Ellie voltando pra fazenda que ela morava com a Dina. Sim, e nessa conclusão que é assim, eu acho que é a parte mais emocional do jogo. Porque mostra que ambas as personagens literalmente perderam tudo. A Ellie volta pra casa. Não tem mais esposa, não tem mais filho. Ela perdeu a esposa, ela perdeu o filho, ela perdeu a comunidade, ela perdeu provavelmente o Tommy também, que não vai mais ter contato com ela. O Tommy também, você acha, não dá pra saber nem se ele voltou pra Jackson, né? Sim, provavelmente não. Eu acredito que não. E aí que ele mostra pra você que aquela cena Smeagol que você disse não foi uma cena de graça, né? Ele foca que a Ellie perdeu 2 dedos. E tem uma parte realmente que ele foca bem na foca mão dela, assim, ó. E aí ela entra na casa, que era a casa dela e a casa dela e da Dina, e ela vê toda a casa vazia, você anda pelos cômodos, né? Você vê que a Dina simplesmente foi embora, desistiu, ela não aguentou mais aquilo. E aí você entra no quarto que era da Ellie e ficaram todas as coisas que eram do Joel e da Ellie ficaram ali, né? Inclusive aquele relógio que a Sarah deu pro Joel. E é na onde o jogo te quebra, até eu tive que dar uma parada para dar uma respirada, que é na hora que ela pega os discos e pega o violão. No que ela pega o violão, você já percebe, fala, né, ela não vai conseguir tocar, porque ela perdeu os dedos. E aí você vai tentar tocar a primeira música que o Joe tocou pra ela. E é nesse momento que mostra esse flashback todo, de você entender o que ela perdeu como que ela fala que ela não conseguiu perdoar o Joe ainda. Você entende mais uma coisa que ela perdeu. Nesse momento fica claro que ela perdeu tudo e a última ligação que ela tinha com o Joe, que era a música, ela perdeu isso também. O Joe deu o dom pra ela, deu o dom da música, é um dom maravilhoso, a gente pode falar isso, e a gente gosta muito de fazer música junto, né? Isso ela não tem mais, ela não tem mais nada, tirando os cacarecos ali, ela não tem mais nada do Joe. Ela não conseguiu dar o perdão pro Joe, ela ainda tá com o perdão preso dentro dela, porque ela não conseguiu ser mais. E ela entendeu que a vingança não trouxe nada, tirou tudo dela, ela entendeu que ela perdeu tudo, tanto que ela deixa o violão encostado, e a cena final mostra simplesmente ela caminhando, indo embora. E não interessa pra mim pra onde, não sabe? interessa. Eu acho que a história, ela se encerra ali. E esse é o recado. Esse é o recado da consequência. É um jogo... A Abby também perdeu tudo, perdeu os amigos, perdeu a comunidade. É um jogo com uma visão bem nihilista do mundo, assim. Eu acho que isso também entristeceu muitas pessoas, porque é um jogo que ele é feito pra te deixar bem mal. É uma visão bem pessimista mesmo do jogo. Então, algumas pessoas podem ter torcido o nariz para essa mensagem tão fatalista que o jogo passa, né? E aquilo lá, né? Se o conselho do grande Madruguinha, seu Madruga, fosse seguido, a gente não teria jogo. Mas eu acho que ela estaria melhor. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? Sim. E eu acho que é isso aí. A mensagem do jogo é toda essa. Ele é um jogo pesado, é um jogo feito pra baixo, não é um jogo feliz. E é um jogo para te passar uma mensagem. E a mensagem é que a vingança realmente, não só a vingança, porque o jogo se trata como vingança, mas não precisa ser necessariamente a vingança, a obsessão. Qualquer tipo de obsessão, ela te tira tudo. Ela vai destruir. Eu lembro que eu fiz não comparando as duas obras, pelo amor de Deus, mas teve uma hora lá que eu tava jogando comigo, meu editor, e eu até falei pra ele assim, cara, mano, essa menina tá pior que o Ahab, velho. Pelo amor de Deus, mano. A maioria... O outro não é... Tá certo que a outra não é uma Mob Dick, não é a força de Deus. A maioria... A grande maioria dos jogos que você joga se trata de construção de personagens, né? Você pega aquele personagem, você vai até muitos
se baseiam na jornada do herói, né? Então se trata na construção do personagem, você começar com o personagem e ir evoluindo. E num arco positivo, né? Esse jogo não, esse jogo trata da destruição dos personagens, tanto Abby quanto Ellie. As duas começam o game e ao decorrer de todo ele, elas vão se destruindo. Tanto que no final não existe, elas estão só sobrevivendo, estão existindo. Elas foram completamente destruídas, as duas. É isso então, essas foram as nossas impressões sobre o The Last of Us, o porquê que a gente gostou do jogo. A gente tentou ser imparcial assim, eu apresentei mais alguns pontos que causaram polêmicas entre os fãs, né? Alguns pontos que eu vi muitos fãs comentando e que eu achei que tem a sua certa razão. Então eu trouxe aqui também, mas eu acho que o jogo em si, ele é uma obra-prima, é uma obra assim que vai ficar marcada na história dos games. Ele é um dos melhores jogos dessa geração, é um dos melhores jogos da história, junto com o primeiro. Eu acho que os dois se completam aí num ciclo. Eu acho que deve ser tratado como um jogo só, uma história só. Se você concorda, se você discorda, deixa nos comentários aí embaixo, mas por favor, vamos ter educação e não vamos ofender os amiguinhos. Coloca aí o que vocês acharam sobre o jogo. O vídeo ficou bem longo porque a gente quis ser bem abrangente e colocar vários pontos de vista de determinados eventos assim. E eu já convidei o Caio para fazer mais alguns vídeos aqui no canal com a gente, né? O Caio, ele é um gamer também, um cara que gosta muito de videogames. A gente tem várias coisas para falar nessa área. Mas é isso então, já se inscreve no canal se você não for inscrito. Já curta esse vídeo e comenta o que você achou, qual foi a sua experiência com The Last of Us Part 2. Você terminou o jogo querendo enfiar a cabeça embaixo do travesseiro e não sair mais, igual eu? Então deixa aí e fala pra nós como é que foi a sua experiência. Algum recado final, Caio? Só agradecer pela oportunidade e espero poder voltar mais vezes. Foi uma honra pra mim estar aqui com vocês. E vamos lá. Vamos lá então. Obrigadão, hein, galera. Abraços, forte abraços, amplexos e valeu!